Olá, queridos! O episódio de hoje do Mansplaining é especial, atendendo a pedidos de nossa maravilhosa audiência qualificada. Um abraço pro Mika, que sugeriu esse tema inusitado, instigante e alguma outra palavra com I que eu não lembro agora. E fone. Enfim, senhoras e senhores, com vocês o Mansplaining de hoje, que é sobre o café. Antes de mais nada, seja bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez, inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações e confira os nossos livros lá na bio no Instagram também, por favor, tá? O café é bem antigo, como você deve imaginar, e ninguém sabe exatamente quando ele foi descoberto, mas há uma lenda sobre essa planta que é nativa da Etiópia e que uma certa vez um pastor chamado Kaldi percebeu que havia algo de diferente acontecendo nas plantas da região. As suas cabras, as cabras desse cabra, começaram a mastigar umas folhas e ficaram muito animadas, muito cheias de energia, pulando para cima e para baixo. E ele logo achou que as suas cabras estavam possuídas pelo diabo. Veja você, que coisa louca. E foi assim que nós descobrimos a cocaína. Não, continente errado. Foi assim que nós descobrimos a cafeína. Ou melhor dizendo, o café, não é? A palavra café em si tem origem no mundo árabe. Porque ele é uma planta que começou a ser cultivada no Iêmen. E a palavra que eles tinham era kawé. E a bebida era kawa, que significava força. Ou ainda Kawan Raymond, que significa gostosinho, mas meio raso. Somente séculos depois, os monges decidiram misturar kawé e água com gás e inventaram o Red Bull, que dá asas. Não dá para falar da história do café sem falar das cafeterias, não é? A Turquia foi o país responsável pela difusão da bebida no mundo e foi lá onde nasceu a primeira cafeteria, em 1475. O nome da cafeteria era Kiva-Han, onde os artistas e intelectuais da época podiam trabalhar em seus manuscritos e aproveitar os benefícios do pombo-correio grátis, desde que eles consumissem alguma coisa em troca da senha da gaiola. Na Inglaterra do século XVII, o café criou polêmica. Na corte do rei Carlos II, algumas mães de família ou cidadãs de bem realizaram petições para banir a água lamacenta, imunda, que transformava os maridos em impotentes e fofoqueiros avoados, de acordo com o próprio documento da época. Não ajudava o fato do café ser uma bebida de origem muçulmana, normalmente consumida durante celebrações não cristãs. Imagine se a gente não pudesse mais consumir uma droga psicoativa altamente viciante só porque é de origem estrangeira e a crente do seu bairro curte uma xenofobia. Moral da história, meus queridos, não importa em que era da história da humanidade você viva, sempre vai ter uma Damares Alves querendo cagar regra sobre como os outros têm que viver as vidas delas. O café chega no Brasil em 1727, trazido por Francisco de Melo Palhete, um bandeirante a serviço da coroa portuguesa, e ele vinha da Guiana Francesa e recebeu a planta clandestinamente da esposa do governador francês Claude d'Orvilliers. Por que a esposa do conde deu para esse bandeirante não vem ao caso agora. Da sua chegada ao Brasil até a consolidação do modelo econômico passaram-se 100 anos, até que o chamado Ouro Negro se tornasse responsável pela retomada econômica de Portugal. Isso aconteceu por causa da escassez do ouro e da alta competição de outros países com a cana-de-açúcar. Assim, a coroa portuguesa se viu obrigada a procurar alternativas para manter a mamata, quero dizer, para manter a aristocracia. Enquanto o resto da Europa já havia passado pela Revolução Industrial, pela Revolução Francesa, o pessoal daqui ainda vivia aquela política mercantilista e extrativista, mais ou menos como agora, né? O tempo passou e no início do século XX, o Brasil dominava a produção mundial de café. Claro, uma indústria defasada, com tecnologias ultrapassadas, que favoreciam a monocultura e a manutenção da estrutura latifundiária. Tudo bem. O importante é que cumpria o seu papel, abastecer os Estados Unidos, nossos maiores consumidores, com o nosso rico café brasileiro.
Mas aí chegou a crise de 29 na Bolsa de Nova York e o gringo parou de comprar café e começou a pular da janela do apartamento e os produtores brasileiros se viram obrigados a queimar milhões de sacas para estancar os preços que continuavam caindo. Esse período ficou conhecido como a crise econômica mais cheirosa do agronegócio brasileiro. Mas afinal, o café faz bem? De acordo com a ciência, sim. Um estudo sobre os efeitos da cafeína em atletas mostrou uma melhora de 1% no tempo em provas de 5 km, tanto para os corredores treinados quanto para os amadores. Portanto, este não é um efeito químico limitado aos profissionais. Qualquer pessoa, em qualquer jogo, em qualquer esporte, pode ter a sua performance melhorada pelo uso de café, desde que o jogo, de alguma forma, envolva correr, né? Tipo Forrest Gump, uma coisa assim. Se o seu esporte é yoga, talvez não. E o café não acelera apenas as suas pernas. Um estudo de novembro de 2018 afirma que o uso prolongado de cafeína reduz o risco de danos cerebrais, Parkinson, Alzheimer, convulsões epiléticas e até AVC. Um estudo de 10 anos com mais de 130 mil pessoas descobriu que quanto mais café os homens bebiam, mais seguros estavam contra o Parkinson. Outro estudo mostrou que apenas uma xícara por dia reduz o risco à metade. Mais incrível ainda, o café exibe efeitos antiproliferativos em células cancerosas, impedindo-as de se multiplicarem. O café até fez com que algumas células cancerinas se matassem, que é o tipo de reação que eu achava que só acontecia com a música do Fiuk. Em primeiro lugar, há uma quantidade impressionante, quase assustadora de pesquisas sobre o café, com novos estudos quase todos os meses. O problema é que as conclusões nem sempre coincidem. Em maio de 2019, um estudo conduzido pela Universidade do Sul da Austrália determinou que 5 xícaras por dia é ok, mas 6 ou mais aumentariam o risco de doença cardíaca em 22%. Mas então, menos de um mês depois, um estudo da Queen Mary University of London afirmou que beber até 25 xícaras de café todos os dias não é mal para o seu coração, não. Para a sua noite de sono, talvez. Não só os pesquisadores não conseguem chegar a um ponto sobre quantas xícaras podemos beber, mas também há contraditórios sobre como o café pode ou não esculhambar a sua saúde. Lembra que eu disse que é um estudo de novembro de 2018 que descobriu que beber café pode reduzir as suas hipóteses de desenvolver Parkinson ou doença de Alzheimer? Pois é, no início daquele mesmo ano, outro estudo sério forneceu provas de que o café piora os sintomas da doença de Alzheimer. Então beba se não tiver Alzheimer, mas quando tiver, pare. Só não se esqueça disso, ok? Agora eu quero saber de você, qual é o seu café favorito? É o cappuccino ou é aquela média no copo americano, no balcão engordurado do bar do seu Joaquim? Ou aquele morninho no copinho de plástico com aspartame na copa da firma? Deixe sua opinião nos comentários, aperta o like, inscreva-se e aperta o sininho. E se tiver alguma sugestão de tema para o Mansplaining, faça como Mica e mande aqui pra gente aí nos comentários, né? A casa é sua, entre, não repare a bagunça. A gente se vê no próximo Mansplaining. Segue a gente ali no Instagram, no @RodrigoAmen. Aquele abraço e tchau!